Olá, boa noite. Nós somos do canal Últimos Remanescentes e hoje, dia 5 de novembro de 2021, estaremos apresentando o tema O Grão de Mostarda. Mas amigos, não esqueçam de dar seu like, inscrever-se, compartilhar e fazer seus comentários. Então, com a palavra, o João Carlos. Cumprimentamos nossos amados, desejando a paz do Senhor. Conforme anunciado, então, o assunto de hoje é o grão de mostarda. Mais uma parábola das dezenas de parábolas do nosso inesquecível Mestre, Jesus. Está registrado nos Evangelhos. Diz assim: o reino dos céus é semelhante a um homem que, tomando um grão de mostarda, saiu e o semeou em seu campo. E esse grão de mostarda, mesmo sendo o menor deles, menor dos grãos, ele cresceu e produziu uma árvore que é a maior de todas. Está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, verso 32 e 33. Jesus falou. Então, amados, apenas 2 versinhos, a parábola bem curtinha, ao contrário de outras que são mais longas dele. Mas ela encerra uma verdade muito profunda, aliás, como tudo na Bíblia, né? Na realidade, irmãos, esse grão de mostarda, fundamentalmente, ele é uma representação do cristianismo, do próprio reino que Cristo fundou. Ele era como um grão de mostarda. Por quê? Olha, começar pelo Mestre Jesus. Ele era uma pessoa simples, humilde, profissão carpinteiro, filho de carpinteiro, imagina. Embora ele era de natureza divina, nós sabemos isso. Mas aqui na Terra ele veio sob essas condições. Ele nasceu, logicamente, como todo ser humano, sem saber de nada, teve que reaprender tudo. Embora ele fosse o Criador do universo, juntamente com o Pai, né? A Bíblia fala. Aí eu fico imaginando Cristo fazendo um banquinho, uma cadeira, uma gamela lá na carpintaria do pai adotivo dele, José, né? Pois bem, então, esse grão de mostarda, como falamos, basicamente ele é o próprio reino de Cristo. Como falamos, Cristo era um João Ninguém no início. Ele não tinha formação acadêmica, ele pobre, carpinteiro, filho de uma família humilde, e filho entre aspas, porque na realidade ele veio do céu, ele era filho de Deus. Apenas a Maria foi usada para dar a luz a ele, para gerar ele. E José é seu pai adotivo, como falamos. Então, é um grão de mostarda. No início era um grãozinho de mostarda, pequenininho, insignificante. E também os seus 12 apóstolos, igualmente insignificantes, homens rudes, semi-analfabetos, pescadores, a profissão deles. Então era um grão de mostarda. E esse grão de mostarda prosperou tanto que hoje, como nós já falamos num programa há bastante tempo atrás, que até o próprio Papa se sente honrado em ser secretário de Pedro. Em outras palavras, ele diz que é o sucessor de Pedro, secretário de Pedro, imagina. O Papa, sumo pontífice do catolicismo. Milhões e milhões de seguidores. E o Papa
reconhece que o Pedro está acima dele. Olha o Pedro. Quem era o Pedro? O João Ninguém, como falamos, né? Então, o grãozinho de mostarda, que cresceu, prosperou assombrosamente, se tornou uma grande árvore. E hoje, na atualidade, é uma grande árvore. Em termos influência religiosa, é o maior movimento que se conhece no planeta. Claro que existem os muçulmanos, que são milhões de pessoas, né? Os maometanos, que seriam os mesmos, né? Muçulmanos, o budismo no Oriente e outras. Mas é mais lá, naquela região, no Oriente. E o cristianismo ele tem influência praticamente em todo o planeta, né? Bom, então, amados, isso representa, como falamos, a árvore que Jesus falou que até ela cresceu, essa sementinha, e se tornou a maior das árvores, que até as aves vinham se aninhar em seus ramos. Quer dizer, ele dando ênfase ao tamanho que a árvore se tornou de uma sementinha menor de todas. Muito bem. E observe que esse cristianismo, ele está cada vez mais prosperando mais e mais. A prova está os inúmeros programas, inúmeras religiões, que todas, no fundo, são religiões cristãs do mesmo segmento, com as diferenças doutrinárias, mas no fundo todas professam crer em Cristo. Então, essa árvore gigantesca. E segundo a Bíblia, a pregação do cristianismo, a pregação da palavra de Deus, vai iluminar toda a terra no futuro próximo. Então, amados, cumpriu-se à risca a parábola de Cristo em apenas 2 versinhos da Bíblia, mas uma importância indescritível. E sem falar também, além dos 12 apóstolos, os seguidores, né? Na época que Jesus faleceu, e os 12 apóstolos que tomaram o rumo do cristianismo, né? A liderança, milhares de pessoas o seguiram. Sem falar das milhares de pessoas que seguiam Cristo. Uma média de 5.000 pessoas andava atrás dele, imagina. Onde ele ia atrás, isso aí nunca aconteceu na história. Onde a pessoa ia, aqueles mais ou menos 5.000 pessoas seguindo ele onde ele fosse. Então, amados, aí está, cumprindo-se maravilhosamente a parábola do pequeno grão de mostarda. Isso sem falar em outros que também não deixam de ter uma ligação com essa parábola, em épocas posteriores, como o próprio Martinho Lutero. Aparentemente, a insignificância da luta dele contra o catolicismo. Ele fundou o protestantismo, né, em rebelião às coisas erradas que o catolicismo praticava na época, se bem que ele era um monge católico. E outros tantos reformadores, Wesley, Bates, enfim, Guilherme Miller, que era um pastor batista. Então, pequenos grãos de mostarda que repercutiram. Esse próprio Guilherme Miller, ele pregou o evangelho em toda a América do Norte, e era só ele, de início. O próprio apóstolo Paulo, que não era dos 12 discípulos de Cristo, veio logo em seguida. Ele era intitulado Apóstolo dos Gentios. Ele mesmo usou esse título e com razão.
apóstolo dos gentios. Os gentios eram os não cristãos. Como falamos, embora ele não fosse um dos 12, foi um pouco depois, não é? O apóstolo Paulo, para você ter uma ideia, o seu ministério foi parar lá no Império Romano. Imagina, só uma pessoa. Ele foi lá como prisioneiro, continuou preso lá em prisão domiciliar, acorrentado, eles usavam acorrentar a pessoa. E pregou o evangelho para toda a casa de César. César, os imperadores da época era o Nero, né? Famigerado Nero, que acabou degolando, mandando decapitar o apóstolo Paulo. Então imagina, uma pessoa sozinha, grãozinho de mostarda. E hoje quem é o apóstolo Paulo? Tem até o estado mais próximo do Brasil, São Paulo, usa o nome dele em homenagem a ele. O estado, a capital, São Paulo, a maior metrópole do Brasil e uma das maiores do mundo, homenageando Paulo. Era um João Ninguém, prisioneiro. Então, tudo representa o pequeno grão de mostarda. E esse grão de mostarda ele vai crescer, como falamos, vai continuar crescendo. É uma grande árvore que vai iluminar toda a terra com a verdade da palavra do Senhor. Até aqui nós agradecemos a vossa honrosa sintonia, desejando as mais copiosas bênçãos do nosso Pai eterno. Amém.